qual a diferença entre um trauma e só a vida acontecendo? Qual a diferença entre o trauma e uma vivência negativa que a gente precisa deixar o nosso filho aprender a lidar? Perfeito. Eu penso assim, né, os dados, né, os estudos mostram que a intensidade, a frequência e o quanto isso traz sofrimento para aquela pessoa. Né, o trauma, ele tem um valor emocional, leva uma vivência emocional extremamente negativa, duradoura, intensa e que vai afetar outras áreas da vida. Essa pessoa ela vai ter uma área emocional afetada, ou relacionamento social, relacionamento familiar, ela vai se sentir mal, ela não vai se sentir bem como antes. Agora, um evento negativo, ele traz ali uma tristeza, né? A criança ela vai sentir medo, tristeza, raiva, é normal, faz parte da vida. A gente fala assim, se a criança, uma pessoa não experimenta emoções negativas, tá normal. Ninguém vive só emoções positivas, né? É esperado que a gente tenha tristeza, cansaço, ansiedade, mas ela não pode ser duradoura e nem intensa a ponto de afetar o desenvolvimento daquela criança ou adolescente, né? Aliás, aquele filme Divertidamente é um ótimo caminho para dialogar em casa com um pré-adolescente, porque ele mostra exatamente isso, né? Exatamente. A importância da tristeza na formação de quem você é. Exatamente. Né? Se eu não experimento aquela emoção e eu não avalio a situação que me levou a vivenciar aquela emoção, se eu não elaboro, como eu vou lidar com outras situações que vão trazer tristeza? Eu preciso, inclusive, entender para eu me preparar para que eu não viva emoções negativas de uma forma tão intensa e duradoura em outros momentos. O medo faz parte da vida. É importante sentir medo, né? Eu preciso ter medo ou que meu filho tenha medo de atravessar uma rua sem olhar. Não, você não pode Isso atravessar é um medo uma justificável. rua. É um medo, né? Porque você pode se machucar. Bom, agora é diferente dele achar que ele pisou na calçada e ele vai ser atropelado. Aí, um pensamento repetitivo, intenso, que leve a que ele paralise um comportamento, né, de ter uma atividade natural no dia a dia, já pode ser decorrente de um trauma. Aí, um medo muito intenso que o impede de ter ações no cotidiano como esperado. Então, a emoção negativa, ela faz parte. A criança precisa ir para a escola. Né? Chega um momento que ela vai ir para a escola, ela vai participar do processo de escolarização, educação, enfim. Daí, a mãe já está lá no sofrimento, às vezes, de deixar, né? Na escola, a maioria, pelo menos, né? E a criança, ela vai passar ali por uma situação de medo, né? De ser abandonada, ela tem uma insegurança no primeiro dia, então é normal chorar, né? Ficar um pouquinho ali triste, mas a família vai deixar, né, de levar a criança para a escola sabendo que é bom para ela também? Então, é um sentimento negativo, mas que não faz parte do processo. É assim, a gente querer tomar vacina sem dor. Exatamente. Né? É uma dor controlada, né? Num nível ali que... Aliás, eu gosto de acreditar que eu sou um pai raiz. O pai raiz, ele é realista, mas não é insensível. Tem um remédio lá em casa que funciona muito bem com meus meninos novos. Quando tem umas dores assim, que aparecem na hora de ir para algum lugar, de fazer um dever, o remédio que tem é ir para o hospital tomar vacina. Aí eu já vou pegando o carro, já vou ligando. Não, vamos lá, nós temos que ver mesmo, é muito importante. E passa rapidinho. Rapidinho. Na hora passa, né? Então, assim, usando essa analogia, até que ponto a gente pode usar estratégias como essa para ajudar a criança a identificar o que é simplesmente um desconforto? Porque eu vejo que muitas vezes também os pais geram uma caixa de ressonância e vão talvez dando uma projeção, uma dimensão para uma dor normal, como se aquilo fosse acabar com a vida da criança e do adolescente. Um dos objetivos da educação é que a criança e o adolescente tenham autonomia, né? Assim, a educação ela é feita para que a criança desenvolva, adquira habilidades, um repertório para chegar lá na vida adulta e ter autonomia. Então, ela já vai conseguindo, né, ter habilidades que às vezes os pais minimizam, né? Então, tem essa distância entre onde a criança está
e com um pouquinho de esforço que ela pode fazer sozinha e que a família precisa deixar. A mesma coisa é a questão emocional. Ele vai sentir uma emoção negativa, às vezes, por uma frustração de algo que é importante, que ele aceite. Agora, vamos supor, eu não posso, não pode comer doce antes do almoço. Eu quero comer. Não, não vai. É uma tristeza que ele pode experimentar, que é possível, né? E a família ela vai entendendo o quanto aquele sentimento negativo ele é experimentado de uma forma relativamente leve, sem que ele deixe de vivenciar uma frustração necessária, né? Então, essas estratégias de dar uma forçadinha, né? Permitir que ele entenda que vai acontecer aquilo. Aí ele vai avaliar os recursos internos para aceitar uma situação, mesmo que ela seja incômoda, porque aquilo é bom para ele. É uma percepção correta minha de dizer que o processo terapêutico, num certo sentido, ele conduz a pessoa a navegar no medo que ela tem, saber lidar com o medo que ela tem, se tornar senhor do medo que ela tem? Sim, exatamente. No processo terapêutico, uma das etapas é a gente auxiliar, tentar que essa criança, adolescente, identifique a origem do medo. Porque pode ser que ela consiga identificar, pode ser que não. Pode ser tão doloroso, né, tão dolorosa a memória de um trauma, que isso não vai ser acessado rapidamente, né, na terapia. Mas é importante que a criança ou adolescente entenda que existe algo ali, né, um medo, algo que ela entende como ameaçador. Esse é um aspecto importante do processo terapêutico, e outros são a ressignificação. A gente vai orientando a criança, o adolescente a entender aquele evento de uma outra forma, conseguir achar algo não positivo para o evento, mas o que ele pode fazer de positivo com a vida dele a partir disso. A partir disso. Existe também uma exposição gradual a situações de medo, né, que essa pessoa, essa criança pode trazer. Por quê? Ela pode ter associações negativas com outras pessoas ou situações que não aquelas do trauma, né? Diretamente. Ela pode ter vivenciado algo muito negativo, um acidente num carro vermelho. Então, quando ela vê um outro carro vermelho, um carro daquele modelo, ela já, por condicionamento, ela naturalmente vai ter uma vivência emocional e física intensa relacionada àquela situação que remete a um trauma. Então, é um processo que tem que ter paciência, tem que ter uma escuta muito acurada, muita sensibilidade, porque alguns traumas, eles são relativamente, vamos dizer assim, rápidos de serem tratados e trabalhados, outros já é um tempo mais longo, né? Então, as técnicas, as estratégias, elas também vão ser escolhidas dependendo, né, de como essa criança, esse adolescente vai trazer, né, e vai conseguir expressar o que ele vivenciou no trauma. Nesse sentido, a gente está falando aqui da diferença entre o que é trauma e o que talvez seja percebido como trauma, mas não é. Eu penso aqui em alguns exemplos. Por exemplo, uma briga com um amigo. Dificilmente você vai ver uma criança que nunca brigou. Os meninos, talvez mais físico, as meninas, talvez um desentendimento, uma disputa ali relacionada à beleza, de influência na sala. Sim. Tá. Chega em casa. Às vezes a família vai pegar aquilo e dar uma projeção. Aí já vai criando inimizade, já cria um partido. Não pode ver mais, não pode estar no mesmo lugar mesmo. Então, isso pode, dependendo da forma que a família lida, isso pode ser que a família está ajudando a aumentar e até a gerar um trauma? Com certeza. Eu penso, a questão a comunicação efetiva, ela é muito boa, né? Quando você tem um olhar ali, consegue fazer uma comunicação efetiva, tudo tende a caminhar bem melhor. A família, ela pode sim ajudar a criança a processar aquilo e pensar, precisa, né? Ajudá-la a entender o que aconteceu e ajudá-la nas estratégias para resolver aquele problema. E isso pode ser rápido, né? Ou pode se prolongar. Né? Uma família pode entender essa tristeza, esse sentimento, como uma forma tão negativa que vai aumentar
um sentimento negativo que a criança teve, mas vai tornar aquilo muito maior. A criança vai ler pelo comportamento do pai que é muito maior do que aquilo que ela viveu, né? Pode existir, sim, uma amplitude, vamos dizer assim, do que foi o acontecido e de como a família vai lidar com aquela situação. Para se tornar um trauma, realmente tem que ser algo muito ruim, interpretado de uma forma muito negativa para a criança, né? Num contexto escolar, se ela sentir que... Vamos dar um exemplo. Grupos sociais são muito importantes. Eles ajudam a definir a identidade da pessoa. Então, se uma criança só tem um grupo social, e esse grupo, por exemplo, é da escola, ela se enxerga no grupo. Ela forma a identidade, até quem ela é. Ela precisa dos pares para saber quem que ela é. Exatamente. Se ela só tem o grupo social da escola e se tem uma briga na escola, ela perde esse grupo, para essa criança realmente a vivência emocional pode ser muito maior, ou tende a ser maior, do que uma outra criança que tem um grupo na escola, mas tem na igreja, mas tem na família, tem no judô. Então, essa consequência emocional negativa depende muito, né, essa rede social, vamos dizer assim, rede de apoio, que pode ser tanto dos grupos, né, dos pares, quanto da própria família, né? Então, um outro aspecto que a gente pode considerar é a personalidade, né? Mas não vou dizer assim, a personalidade ela é importante, né? Se a criança é mais extrovertida, introvertida, se ela é muito apegada a detalhes, né? Detalhista, ou a gente tem aquela criança que é muito... a gente fala assim, num traço de neuroticismo, né? Quando ela tem uma tendência a interpretar situações muito negativas. Sempre contra ela, sempre o complô, as pessoas não querem ela lá. Exatamente, porque você tem aquela criança que é extremamente prática, objetiva, resolutiva. A outra não, ela tem muito da personalidade. Dela, muito da personalidade. Então, às vezes, uma criança naquele grupo, no mesmo grupo ali da escola, elas passaram por uma situação difícil, a mesma situação, uma vai por um caminho mais tranquilo do que a outra. Então, realmente, o cuidado que tem que ter de não minimizar 100%, porque realmente o valor, a valência emocional de uma criança vai dar para um evento, ela pode ser diferente, mas identificou, vamos procurar resolver, vamos avaliar. Então, como vamos ajudar essa criança a criar repertório e uma base para que ela tenha força para uma nova situação. É o encorajamento, você é capaz, tá vendo o que você pode fazer. Identificar o que aconteceu ali também. Bom, ela só tem esse grupo, vamos ampliar a rede social, né? Hoje em dia, a gente vê as crianças com uma tendência a uma limitação social maior. É muito frequente. O próprio do arranjo urbano, das famílias menores. Exatamente. É o que temos para hoje, né? Isso. Às vezes você tem uma criança ali que é filha única, a família não tem parentes na cidade, os pais são mais introspectivos, então às vezes não gostam muito de sair, e aquela criança ela fica com um repertório mais limitado.